pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Ótima quinta-feira a todos, né? Vamos aí dar início a mais uma manhã interativa com as nossas aulas e nós vamos abordar a disciplina de ciências, tá bom? A Amanda tá aqui tomando um cafezinho também, né? Acorda cedo, tomar um cafezinho é muito bom. Então, vocês peguem aí o livrinho de vocês de ciências, para que a gente possa, né, seguir com nossas aulas de hoje. O slide já está pronto, vou projetar para vocês aqui. E nós vamos falar sobre os animais. Então, é um conteúdo muito, assim, relevante, é um conteúdo legal, de fácil entendimento. Inclusive, ontem mesmo eu enviei uma aula para o primeiro ano, para a turminha da tarde, sobre os animais também. Então, nós vamos aí seguir falando aí nessa aula de ciências de hoje sobre os animais. Ressalto que na aula anterior nós fizemos a correção, tá? Da atividade lá da página, deixa eu só confirmar aqui, da página 114 e ao 116, tá bom? Então, observem direitinho e vamos lá. Primeira coisa que nós temos aí, certamente você já ouviu falar sobre animais vertebrados e invertebrados, né? Não sei se você sabe a classificação, por que nós temos animais vertebrados e invertebrados, e é isso que nós vamos aprender hoje. Então, a diversidade de animais é muito grande, né? Em nosso planeta, nós não temos 1, 2, 3, 10 tipos de animais, nós temos vários, uma diversidade. Só que nós percebemos, porém, animais, né? Apenas os animais que nos rodeiam, que fazem parte do nosso dia a dia. Né? Eles podem se apresentar com uma grande variedade de características, como a presença de pelos, carapaças e escamas. Então, o corpo, digamos assim, dos animais, né, diferencia para cada animal. Uns têm pelos, outros têm escamas, outros têm carapaças, enfim, diferente, né? Nós podemos separar os animais em dois grandes grupos. Os animais que possuem crânio e coluna vertebral. Coloca a mãozinha atrás assim, da sua coluna aí. Pega aí nesse ossinho que tem no meio das suas costas aí, que começa lá em cima, aqui no crânio, e leva até embaixo. Essa é a coluna vertebral. Então, nós temos animais que têm essa coluna vertebral, que são chamados de vertebrados, como o homem, que somos nós, como o leão, o sapo, e os que não têm, né, que não possuem a coluna vertebral. Nós chamamos de invertebrado. Então, invertebrado não possui a coluna vertebral, essa que nós acabamos de pegar. E os vertebrados é os que possuem essa coluna vertebral. Os invertebrados, os exemplos de animais são os insetos, os crustáceos, os moluscos. Então, aí nós temos dois exemplos de animais. O escorpião, que é um animal invertebrado, né? Não tem coluna vertebral, e o cavalo, que tem essa coluna vertebral. Então, os animais vertebrados, observem aí, os animais vertebrados, eles são semelhantes por apresentarem crânio e coluna vertebral, que nós já sabemos o que é, o crânio e a coluna vertebral. O crânio e a coluna vertebral, eles fazem parte do quê? Do nosso esqueleto, né? Um conjunto de ossos responsáveis para sustentar o nosso corpo. Então, crânio, coluna vertebral fazem parte do nosso esqueleto. E o que é o esqueleto? Um conjunto de ossos responsáveis para sustentar o nosso corpo, tá? Para ficar em pé, para ficar ereto. Então, a coluna vertebral é responsável por isso. Além disso, o esqueleto também protege os nossos órgãos internos, né? Quais são os nossos órgãos internos? Os pulmões, o coração, rim, fígado, enfim, os nossos órgãos internos, né? O esqueleto, ele serve para proteger esses órgãos. Então, vamos voltar ao conceito? Animais vertebrados são os que possuem crânio e coluna vertebral. Para que serve, né, essa coluna vertebral? Ela faz parte do esqueleto e ela serve para quê? Para nos sustentar, ou seja, sustentar o nosso corpo, o peso do nosso corpo, tá bom? Então,
Ó, os cachorros começam a latir bem na hora, viu, gente? O cachorro na rua. Ô, meu pai, dar aula online é assim. Vou dar uma... Esperava esse aí, parou. Então, é isso. O crânio e a coluna vertebral, elas fazem parte do esqueleto. O que é o esqueleto? O esqueleto é esse conjunto de ossos que nós temos no nosso corpo. Como eu coloquei essa imagem ao lado, ó. O cachorro, um tipo de ave, o peixe, todos são animais vertebrados, ó. Percebam que eu achei essa imagem muito legal, que mostra mesmo, né, o esqueleto de cada animal e a coluna vertebral. Então, nós já sabemos por que se dá esse nome de animais vertebrados, ou seja, tem a vértebra, ou seja, a coluna vertebral, que serve para sustentar o nosso corpo, para dar sustentação ao nosso corpo. Os animais, né? Aí, deixa eu só tirar aqui, colocar aqui embaixo um pouquinho. No entanto, apesar dessa semelhança, né, entre os animais vertebrados, eles também possuem outras características, né, que os diferenciam, sendo divididos em 5 classes. Certamente você já ouviu. Os mamíferos, que são os animais que logo ao nascer se amamentam, ou seja, né, eles costumam amamentar-se, né, com a mamãe no peito, somos nós somos mamíferos. Né? Ao nascermos, o que acontece? A gente se alimenta do leite da mamãe. Né? Alguns não têm essa associação, mas é o normal. Temos as aves, né? Passarinhos, galinhas, enfim, aves. Os répteis, jacaré, né? Cobras, são répteis, porque o quê? Rastejam. Né? Os anfíbios, como os sapos, que podem viver tanto na água quanto na terra. E os peixes que vivem na água, né? Parte aquática. Então, além de termos essa classificação dos animais vertebrados, que são os que possuem coluna vertebral, e os invertebrados, que são os que não possuem coluna vertebral, nós ainda conseguimos, né, diferenciar os animais pelas características deles. Então, eles ainda são divididos em 5 classes: os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes, tá bom? Então, pessoal, nós vamos realizar juntos, né, essa atividade. Esse conteúdo ele é bem simples, como eu falei, né, sobre os animais. Na verdade, é até uma revisão, porque, como eu disse a vocês, no primeiro e segundo ano, vocês veem isso, vocês estudam isso. Tanto que no livro do primeiro ano, se a gente abrir, tem o mesmo conteúdo, falando sobre animais vertebrados e invertebrados, tá bom? No final do vídeo, eu vou deixar um videozinho, um extra para a aula, né? Para falar de uma outra linguagem, eu gosto de usar. Então, nós vamos realizar juntos agora a nossa atividade, tá bom? Pega aí para a gente fazer junto. Marque V para as alternativas verdadeiras ou F para as falsas. Depois, reescreva as frases erradas, corrigindo-as. Mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes são grupos de animais vertebrados? Sim, claro. Então, esses animais aí, os mamíferos, as aves, os répteis, anfíbios, peixes, todos têm coluna vertebral. Mamíferos, vamos nos colocar nessa classificação. Nós, como mamíferos, temos coluna vertebral. As aves também têm, né? Os répteis, como o jacaré, tem sim a coluna vertebral, tem o esqueleto para dar sustentabilidade ao corpo. Os anfíbios, como o sapo, tem, e o peixe também. Então, verdadeiro. Só possuem coluna vertebral as aves e os mamíferos? Claro que não. E os peixes? E os anfíbios? Então, essa afirmação é falsa, coloca a letrinha F. Os anfíbios são animais invertebrados? Não, né, gente? É uma pegadinha. Nós acabamos de afirmar lá em cima que os anfíbios, eles são vertebrados. Então, a letra F aí, classificando que os anfíbios são animais, né, invertebrados, é falsa. Então, coloca a letra F. A baleia, o golfinho e o tubarão são exemplos de vertebrados? Sim, primeiro porque eles são mamíferos, né? E toda classificação de animal mamífero é vertebrado, porque possuem coluna vertebral. Então, verdadeiro. Eis aí a sequência: V, F, F, V. Então, lá embaixo, vocês vão reescrever essas que foram classificadas como falsas, só que passando para verdadeiro. Então, vai ficar assim, ó.
possuem coluna vertebral as aves, os mamíferos, os répteis, os anfíbios e os peixes. É a primeira, né, que a gente afirmou. E os anfíbios são animais vertebrados. Então, as duas opções lá que classificamos como falsas, nós reescrevemos nessas linhas de baixo aí, só que passando elas para a verdadeira com a informação correta. Questão de número 2. Dê uma justificativa para a afirmativa abaixo. Então, nós temos, os animais são seres vivos. Ué, claro que os animais são seres vivos, mas por quê? Vamos pensar quando falamos sobre as plantas? Nós não afirmamos que os seres vivos, incluindo as plantas, elas nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem? Assim também é com seres vivos, inclusive nós. Né? Se nós pararmos para pensar, nós nascemos, nós crescemos, nós nos reproduzimos, envelhecemos e morremos. Essa, né, é a lei natural da vida que vivemos. Então, a sugestão de resposta é essa. Os animais, eles são seres vivos porque eles nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem, tá bom? Número 3. O que significa a palavra fauna? Pesquise e responda. Gente, nós já falamos tanto sobre a fauna e a flora nas aulas de ciências, tanto. Já citei bastante para vocês, né? Inclusive, fiz uma mini pesquisa e coloquei na aula, então eu acho que vocês não têm dificuldade em afirmar que a fauna é esse conjunto das espécies de animais de um país ou região. Então, fauna é isso que nós já sabemos. Nós vamos afirmar que, com certeza, que a fauna é o conjunto das espécies animais de um país ou região, certo? Isso é fauna. Esse conjunto de animais que nós temos, né, no nosso país ou em nossa região. Número 4. Quantos e quais são os grupos em que os animais vertebrados estão divididos? Então, vamos voltar um pouquinho? Ó, lembra aqui que eu situei que eles são diferenciados e são divididos em 5 classes? Então, todos esses são animais vertebrados. Volto a falar. Os animais vertebrados, eles possuem a coluna óssea e o crânio. Então, eles são divididos em 5 grupos. Então, olha lá, são 5 grupos. Quais grupos são? Mamíferos, que nós fazemos parte dessa classificação dos mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Então, o grupo de animais vertebrados, ele está dividido em 5 grupos, que nós temos aí, que vocês podem escrever. Mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Ok? Fácil demais essa atividade, né? Conteúdo legal, conteúdo gostoso de trabalhar, bem tranquilo. E aí nós temos a questão de número 5. Observe as ilustrações e faça a correspondência correta. 1 para mamífero, 2 aves, 3 peixes, 4 anfíbios e 5 répteis. Então, tem 9 imagens aí de animais e nós vamos classificar de acordo ao grupo que ele pertence, né? O cachorro, por exemplo, ele é uma ave? Não. É um peixe? Não. É um anfíbio? Também não. É um réptil? Perdão? Não, ele é um mamífero, né? Porque o cachorro, ele não voa, o cachorro, ele não nada no fundo do mar, não vive, né, no fundo da água, do rio, mar, igual o peixe. Não é um sapo anfíbio, né, que vive tanto na água quanto na terra, e também não é um réptil que rasteja, então ele é um mamífero. A cobra, o que é a cobra? Né, a tia Amanda acabou de falar. A cobra faz parte da classificação dos répteis, porque rasteja, né? Então, cobra, réptil, número 5. O porco, mamífero também. O pinguim é uma ave, né? Não voa, mas é uma ave, nós sabemos que a classificação do pinguim é ave. A coruja, uma ave, voadora e linda. Acho lindo tudo que é relacionado à coruja, acho muito bonito. Jacaré é um réptil, número 5. O sapo, é sapo? Sim, o sapo é um anfíbio, né? Como a tia Amanda disse, ele vive na água e vive também na terra. Inclusive, quando é para nascer, né?
Ele é colocado lá na água, que eu esqueci, girino, acho que é o nome, né? Se eu não me engano, esse nome. A rã também, um anfíbio, e o último, tubarão, que é o quê? Um peixe, né? O tubarão faz parte da classificação dos peixes, vive lá no mar, ainda bem longe de nós. Então, nós fizemos a classificação correta, nós temos aí 2 animais mamíferos, 2 animais répteis, que são cobra e jacaré. Nós temos 2 animais aves, que são pinguim e a coruja. E nós temos 2 animais anfíbios, né, que são a rã e o sapo. E um só peixe, que é o tubarão, tá? Então, nós finalizamos, né, nosso conteúdo da aula de hoje. Eu achei bem tranquilo, bem simples, mas caso vocês tenham algum tipo de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Não vou deixar atividade para ciências, esse era meu intuito mesmo, de passar o conteúdo para vocês e já responder junto. Então, eu vou deixar o momento, se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao conteúdo, entre em contato comigo para a gente esclarecer, porque na próxima aula nós já vamos adentrar em um outro conteúdo, tá bom? Beijos, até daqui a pouco na nossa próxima aula. Oi, amigos! Hoje vamos falar sobre os animais vertebrados. Vocês sabem quais são? Os vertebrados são os animais que têm esqueleto interno articulado. Este esqueleto é o suporte do corpo e permite que se movam. Os vertebrados se classificam em 5 grupos: mamíferos, aves, peixes, anfíbios e répteis. Ups! Vocês me pegaram treinando esta dança. Acho que já entendi como é. Bom, outro dia eu mostro para vocês, porque hoje eu vim falar sobre um grupo de vertebrados, os mamíferos. Vocês sabem que tipo de animais são? Não? Por isso eu estou aqui, para contar para vocês. Os mamíferos são animais vivíparos, ou seja, nascem da barriga da mãe. As mães dos mamíferos têm glândulas mamárias que dão leite para alimentar as suas crias. Dentro da boca, eles têm dentes para mastigar os alimentos. A respiração dos mamíferos é realizada através dos pulmões. São animais de sangue quente e a maioria deles tem o corpo coberto de pelo. Podem viver na terra, na água e podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os mamíferos. O maior mamífero é a baleia azul. Pode chegar a medir 30 metros de comprimento, quase tão grande quanto uma quadra de basquete. Ui! O cavalo é outro mamífero. Vocês sabiam que os dentes deles não param de crescer nunca? E aqui vemos outro mamífero. Ué, cadê ele? Sou eu! Os humanos também somos mamíferos. Bom, vou continuar praticando a minha dança. Até mais! Olá, amigos! Preparados para aprender um pouco mais sobre os animais? Animais! Ei, para de repetir o que eu falo! Falo! Ai, é sempre assim. Bom, hoje vamos falar sobre outro grupo de animais vertebrados. As aves. Aves! As aves são animais ovíparos, ou seja, de uma galinha sai um ovo, a casca quebra e sai um pintinho. Caminham sobre 2 patas e têm 2 asas, por isso podem voar. Mas tem algumas aves, como o avestruz ou o pinguim, por exemplo, que não voam, mesmo tendo asas. O esqueleto das aves é muito leve, porque os ossos são ocos. As aves respiram pelos pulmões e são animais de sangue quente. Se alimentam pelo bico que não tem dentes. Tem
o corpo coberto de penas. Vocês sabiam que a ave mais pesada do mundo é o avestruz? É normal que ele não consiga voar. Tadinho. Uma ave que voa muito bem é a águia. É incrível. Incrível, incrível. Outra vez você? Ai, quando eu te pegar, você vai ver. Oi, oi. Como vocês estão? Eu estou aqui tentando pescar, mas nenhum peixe morde um anzol. Bom, hoje eu vou contar tudo para vocês sobre outro grupo de animais vertebrados. Os peixes. Os peixes são animais aquáticos que podem viver em água doce ou salgada. Eles são ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Têm barbatanas para se moverem pela água. E o corpo termina em uma cauda, que os ajuda a nadar. Como vocês podem ver, o corpo deles é cheio de escamas. Como são animais aquáticos, respiram através das brânquias. Os peixes são animais de sangue frio. E têm o esqueleto mais simples de todos os vertebrados. Vocês sabiam que tem peixes, como o salmão e a enguia, que viajam das zonas de água salgada até as zonas de água doce? Que viagem! E isto é tudo sobre os peixes. Ei, acho que eu peguei um peixe. Até mais! Como vocês estão, amigos? Hoje vamos falar sobre... Ah! Eu tinha uma rã na minha cabeça e vocês não me falam nada? Que susto! Bom, hoje eu venho contar para vocês sobre outro grupo de animais vertebrados. Os anfíbios. Os anfíbios são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. As crias nascem na água e respiram por brânquias. Quando crescem, podem viver tanto na água quanto na terra e respiram pelos pulmões e pela pele. Tem a pele úmida e não tem pelos. São animais de sangue frio, ou seja, a temperatura do corpo deles varia de acordo com a temperatura ambiente. Vocês sabiam que os anfíbios são os únicos vertebrados que, quando nascem, têm cauda e vivem na água? Outra curiosidade é que, quando vão crescendo, crescem também 4 patas e vivem na terra. Esta mudança é conhecida como metamorfose. Por hoje é só, amigos! Espero que vocês tenham gostado. Eu fico aqui com a minha nova amiga. Até mais! Olá, crianças! Hoje vamos aprender sobre outro grupo de animais vertebrados. Vamos falar dos... Ai! Quase me pega! Hoje vamos falar dos répteis. Os répteis são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Têm o corpo cheio de escamas duras. E têm as patas muito curtas. Ou, inclusive, não têm patas, como as cobras. Alguns répteis têm casco, como as tartarugas. Bom dia, tartaruga! São animais de sangue frio. Respiram pelos pulmões. Costumam viver em lugares quentes e é difícil vê-los durante o inverno. Vocês sabiam que os répteis são os animais que vivem mais tempo? Alguns, como as tartarugas, podem chegar a viver 100 anos. Por hoje é só, amigos. Ai! Espero que vocês tenham gostado. Ai! Acho que não sou bem-vinda aqui. Ai! Socorro! Olá, amiguinhos! Hoje vamos falar dos animais invertebrados. Vocês sabem quais são? Os invertebrados são os animais que não têm esqueleto interno. Às vezes, eles têm uma estrutura externa dura, que serve para proteger o corpo.
Os invertebrados são classificados em 6 grupos: moluscos, anelídeos, artrópodes, coelenterados, equinodermos, esponjas. Vocês querem saber mais sobre eles? Prestem atenção, porque eu vou explicar um por um. Uau! Quantas formigas! Você viu como elas trabalham em equipe? Mas... Ah! O que é isso? Ufa! Espero que estas não sejam carnívoras. Bom, hoje eu vim falar sobre um grupo de invertebrados, os artrópodes. Vocês conhecem este tipo de animais? Não? Não tem problema. Eu vou explicar para vocês. Os artrópodes são muito diferentes entre si, mas têm algumas características em comum. Eles têm um esqueleto externo, também chamado de exoesqueleto, que serve para proteger as partes moles. Alguns deles mudam de exoesqueleto várias vezes ao longo da vida para poder crescer. Este processo se chama muda. Todos os artrópodes têm as patas articuladas, que servem para eles se moverem. Dependendo do número de patas que eles tiverem, os artrópodes se dividem em grupos diferentes. Os insetos, que têm 6 patas, como esta formiga. Os aracnídeos, que têm 8 patas, como esta aranha. Os crustáceos, que têm 10 patas, como este caranguejo. E os miriápodes, que têm mais de 10 patas, como esta centopeia. Os artrópodes podem viver na terra, na água e podem até voar. E agora, algumas curiosidades sobre os artrópodes. Os artrópodes são o grupo de animais mais numeroso. São aproximadamente 10 milhões de tipos diferentes no mundo todo. Impressionante! Vocês sabiam que tem uma espécie de formiga que pode levantar até 100 vezes o próprio peso? Isto seria como um ser humano levantando 4 carros. Incrível! Por hoje, ficamos por aqui. Até mais, amigos! Vamos, gente, vamos! Vocês conseguem! Xiii, acho que isso vai demorar. Bom, enquanto isso eu vou explicando para vocês outro grupo de invertebrados. Os moluscos. Vocês conhecem este tipo de animais? Não? Não tem problema. Eu vou explicar para vocês. Os moluscos são muito diferentes entre eles, mas também têm muitas coisas em comum. Tem um corpo mole e às vezes está protegido por uma concha, e outras vezes não. Os moluscos são animais ovíparos, ou seja, nascem dos ovos. Os moluscos são classificados em gastrópodes, bivalves e cefalópodes. Os gastrópodes são os moluscos que se movem graças a um pé musculoso. Vocês sabiam que os olhos deles ficam nos tentáculos? Neste grupo estão os caracóis. Os bivalves têm uma concha que pode fechar muito forte para se protegerem dos predadores. Vivem no mar e normalmente estão presos nas rochas ou na areia. Os mexilhões estão dentro do grupo dos bivalves. Os cefalópodes não têm concha e têm tentáculos compridos. Só podemos vê-los na água. As lulas estão no grupo dos cefalópodes. A maioria dos moluscos, como por exemplo as lulas, vivem e se movem nadando. Porém, tem alguns moluscos, como as lapas, que vivem grudados nas rochas. Tem também os navalhas, que vivem enterrados na areia. Vocês sabiam que tem lulas que podem chegar a medir até 14 metros? Como um prédio de 5 andares. Impressionante! Ué, isso continua igual. Acho que esta corrida de caracóis não foi uma boa ideia. Bom, eu vou tentar torcer com mais entusiasmo. Até mais, amigos! Vamos! Vocês conseguem! Mais rápido! Mais rápido! Olé! Ai! Ei! Tudo bem, amigos? Estou arrumando o jardim da minha casa. Vai ficar lindo!
Mas o que é isso? Olha, é uma minhoca! Que legal! Olá, amiga! Cumprimente, não seja tímida! Bom, isso me fez lembrar que eu tenho que explicar este grupo de invertebrados para vocês. É o grupo dos anelídeos. Os anelídeos são animais de corpo alongado e mole. Têm a pele úmida e respiram através dela. Que interessante, né? E como você pode ver, eles não têm patas. Por isso se movem arrastando o corpo, graças aos seus músculos e a uns espinhos minúsculos que se chamam cerdas, que eles vão apoiando quando se mexem. Os anelídeos podem ser terrestres, como as minhocas, ou aquáticos, como as sanguessugas. Muito cuidado com elas. Vocês querem saber uma curiosidade sobre as minhocas? Vocês sabiam que elas são super importantes para a saúde do solo? Através dos túneis que elas escavam, elas oxigenam a terra e transportam nutrientes e minerais por onde passam. Quanto vocês acham que mede a minhoca mais comprida que já encontraram? 1 metro? 2? 5? Nananina não! A minhoca mais comprida que já encontraram media 55 metros! Maior que uma piscina olímpica! Você mede um pouquinho menos. Vou deixar você tranquila aqui para você crescer. Bom, amigos, eu vou continuar arrumando meu jardim. Tchau! Eu acabei dormindo. É super tarde já. Acho que está na hora de ir para casa. Uau! Olhem! Uma medusa fluorescente! Que legal! Tem um monte! Vou tentar não me mexer muito para elas não me picarem. Bom, enquanto elas não vão embora, eu vou aproveitar para contar para vocês sobre o grupo de invertebrados do qual fazem parte estas medusas, os selenterados. Vocês conhecem? Prestem atenção! Os selenterados são animais marinhos e são divididos em 2 grupos, as medusas e os pólipos. As medusas têm o corpo gelatinoso e são quase transparentes. A forma dela é parecida com a de um guarda-chuva. E a boca e os tentáculos ficam na parte de baixo. Tem uma substância tóxica nos tentáculos para capturar as suas presas. Ops! Acho que é hora do lanche. Algumas medusas se movem pela água e outras simplesmente se deixam levar pelas correntes marítimas. Que preguiçosas! Os pólipos são outro grupo de selenterados. Vivem presos em rochas e corais graças a uma espécie de ventosa, com a qual se fixam neles. Também têm tentáculos e boca, que usam para se alimentar. Porém, diferente das medusas, ficam na parte de cima. Cuidado! Dá para perceber que os selenterados estão com fome. Como vocês podem ver, tem selenterados de muitos tipos e cores e podem chegar a ser muito bonitos. Vocês já foram picados por uma medusa ou queimados por uma água-viva? Se vocês virem alguma na praia, a melhor coisa é manter a calma e ir se distanciando dela aos poucos. As medusas não atacam os seres humanos. Se ela picar, é só porque alguém cruzou o caminho dela. Olha, ali tem uma. Tranquilamente, eu me distancio dela. Muito fácil. Por hoje é só, pessoal. Eu vou continuar aqui nadando. Tchau! Olá, amigos! Hoje eu vim falar para vocês dos... Ai! O que é isso? Acho que eu pisei em um ouriço do mar. Ainda bem que ele era pequeno. Bom, como eu estava dizendo, hoje eu venho falar do grupo dos invertebrados. O primeiro grupo do qual eu vou falar é dos equinodermos. Vocês sabem que tipo de animais são esses? Eu vou contar para vocês. São animais exclusivamente marinhos. Eles se movem muito devagar pelo fundo do mar, graças aos seus pés, que são minúsculos. Nesta estrela do mar, por exemplo, eles ficam na parte inferior, assim como a boca. Tem o corpo coberto de espinhos. Uau! Você viu esse ouriço do mar? Olha esses espinhos! Cuidado, eles podem te espetar, que nem aconteceu comigo. Dentro do grupo dos equinodermos,
Também temos os pepinos do mar e os lírios do mar. Que animais mais divertidos! Vocês querem saber de uma coisa interessante? Vocês sabiam que quando as estrelas do mar perdem alguma das extremidades, cresce outra no lugar? O outro grupo de invertebrados do qual eu vou falar hoje é o das esponjas. As esponjas são animais com um corpo poroso. Muitas são molinhas e suaves, mas outras podem ser duras e ásperas. Só vivem nos mares e oceanos e costumam estar presas em outros elementos, como rochas e corais. Elas não podem se mover. Por isso, durante muito tempo, pensou-se que eram plantas ao invés de animais. Sabem por quê? As esponjas não fabricam o próprio alimento como as plantas. Elas se alimentam de plâncton e substâncias orgânicas que têm na água, através dos poros. Vocês sabiam que as esponjas marinhas foram utilizadas para a higiene pessoal durante séculos? E isto é tudo sobre os animais equinodermos e as esponjas. Eu vou continuar nadando. Até mais! Quais foram os animais que você mais gostou? Conte pra gente nos comentários. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal clicando na foca.